Irmãos, podeis assentar. Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 3. Estudaremos a partir do versículo 14. Hoje concluiremos o capítulo 3 dessa epístola. Nós aprenderemos sobre o mistério da piedade. 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Escrevo-lhe essas coisas, embora espero ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Curve sua cabeça. Santo Deus, diante da Tua palavra, nós reconhecemos que precisamos do Senhor. Suplicamos ao Senhor nessa manhã que fale aos nossos corações através da Tua palavra. Estamos aqui para ouvir o Senhor falar aos nossos corações nessa manhã. Fale com cada um de nós, no nome santo de Jesus. Amém. Hoje nós chegamos no fim do capítulo 3 dessa carta de Paulo a Timóteo. Nós temos visto como Paulo tem desenrolado os seus argumentos desta carta. Nós vimos no capítulo 1 que o apóstolo Paulo faz uma defesa do Evangelho. Falsos mestres haviam se intrometido no seio da igreja e esses começaram a ensinar doutrinas de demônios. Então o apóstolo Paulo faz uma defesa veemente do Evangelho. Paulo ataca aqueles que estavam usando a lei para alcançar salvação, e Paulo mostra que não é bem assim, que a lei tem uma finalidade, e a lei jamais foi dada para salvar o homem. No capítulo 2, nós percebemos Paulo dando orientações a respeito do funcionamento da igreja. Como é que os santos devem se comportar quando se reúnem para cultuar a Deus? Nós vimos a importância da oração, vimos o papel dos homens, o papel das mulheres. Nós vimos no final do capítulo 2, Paulo dizendo que a liderança da igreja é masculina. E no capítulo 3, Paulo começa a tratar a respeito da liderança da igreja, começando pelos presbíteros, os bispos, e terminando com os diáconos. Agora, no fim do capítulo 3, após tratar dessas duas classes de líderes da igreja, bispos e diáconos, Paulo passa a tratar daquilo que é mais importante e fundamental para a vida da igreja: o Evangelho. Nós vimos que o Evangelho para Paulo é inegociável. Paulo não abre mão do Evangelho em hipótese alguma. E agora Paulo, no fim do capítulo 3, mostra qual é o instrumento e o local de trabalho dos bispos e diáconos: a igreja, a comunidade dos santos. Uma igreja pode até não ter diáconos, pode até funcionar temporariamente sem pastores, mas não sem o Evangelho. Qualquer denominação que se aparte do Evangelho deixa de ser considerada uma igreja e passa a ser chamada e considerada uma sinagoga de Satanás. Qualquer pastor que ensine falsas doutrinas deve ser considerado um anátema, um maldito e propagador de doutrinas de demônio. Uma igreja pode até viver sem um prédio fixo, sem uma pluralidade de presbíteros, com um número pequeno de membros, mas não sem o Evangelho. Nós encontramos então, no fim deste capítulo, o instrumento e o local de trabalho dos pastores e diáconos. Os bispos, eles trabalham em prol da igreja, e o seu principal instrumento de trabalho é o Evangelho. Sendo assim, pastores pregam o Evangelho, diáconos atuam para facilitar a propagação do Evangelho, e a congregação absorve e zela pela manutenção do Evangelho. O Evangelho deve ser o norte de toda a igreja.
Infelizmente, muitas denominações se afastaram do Evangelho e passaram a se organizar em torno de pilares diferentes do Evangelho. Muitas igrejas abraçaram o pragmatismo como norte de suas igrejas. Outras abraçaram o misticismo. O pragmatismo, ele não é errado. Nós somos pragmáticos. Talvez você vindo para o culto hoje, você percebeu que a mão em que você está mais lenta, congestionada. E quando você olha para o lado, está livre. O que você faz? Você age de forma pragmática e muda de rota. Isso funciona lá fora. Funciona para a nossa vida secular, mas não funciona para a vida da igreja. Porque nem sempre o Evangelho produz o resultado, entre aspas, que as pessoas esperam. Lá no primeiro século, muitos cristãos foram perseguidos. Isso é um bom resultado? Então, o conceito pragmático, ele não serve para nortear a vida da igreja. Porque nem sempre o Evangelho vai dar o resultado que você espera, que o pastor pragmático espera. E o que ele espera? Números, dinheiro. Se pregar o Evangelho, pode ser que essas coisas não apareçam. O pragmatismo traz a ideia de que o certo é aquilo que está dando resultado. Está funcionando, está dando resultado, então é assim que a igreja deve caminhar. Por isso nós percebemos que o cenário gospel, ele muda constantemente. Na década de 90, nós percebemos fortes movimentos se levantando e que hoje perderam sua força. Não dão resultado como dava antigamente. E assim, o movimento gospel começa a mudar constantemente, a fim de achar um norte para si, e nunca o Evangelho. Hoje está em voga o tal do coaching gospel. Logo isso vai passar. Outras denominações norteiam as suas vidas com base no misticismo, não importando o que a Bíblia diz. Às vezes você chega para alguém místico e mostra para ela que essa experiência que ela está vivendo não encontra respaldo bíblico, muito pelo contrário, contraria aquilo que a Bíblia diz. E não é incomum você ouvir algo do tipo: eu sei muito bem o que a Bíblia diz, mas eu sei a experiência que eu tive. O dia que você tiver a mesma experiência que eu, você vai entender. Tá, mas é a Bíblia. Mas eu sei a experiência que eu tive. Tanto o místico quanto o pragmático desprezam aquilo que é fundamental para a vida de uma igreja: o Evangelho. No texto que nós estudaremos nessa manhã, Paulo diz que o propósito desta carta é ensinar a igreja a se comportar na casa de Deus, que é a coluna e baluarte da verdade. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. Que verdade é essa? O Evangelho. O que Deus quer através desta carta hoje é nos mostrar a importância do Evangelho para esta comunidade. Porque o dia em que abandonarmos o Evangelho, passaremos a ser uma sinagoga de Satanás. Nós encontramos então no versículo 14 e 15, Paulo apresentando o propósito desta carta. Como eu disse, o propósito de Paulo é trazer instruções acerca da vida da igreja. Paulo pretendia falar pessoalmente com os membros dessa igreja estabelecida na igreja de Éfeso, porém, temendo que a sua viagem à Macedônia pudesse demorar, e dado a urgência da situação da igreja em Éfeso, Paulo então suplica a seu filho na fé, Timóteo, a que permaneça em Éfeso. E logo em seguida, Paulo envia esta carta, dando assim a Timóteo instruções, e também autenticando a sua autoridade, que devido à sua juventude estava sendo questionada. De acordo com o próprio Paulo, esta carta foi enviada para que os irmãos daquela assembleia, daquela igreja, soubessem como se comportar na casa de Deus. E isso por si só nos mostra que quem determina os elementos que devem estar presentes na vida de uma igreja, tais como a sua liderança, suas ordenanças, ceia, batismo, culto público, é o próprio Deus. E Ele o faz através da sua palavra. E isso significa que nós não temos nenhuma liberdade para invencionices.
Culto público deve ser feito de acordo com o que a palavra de Deus diz, não de acordo com a criatividade dos seus líderes. Nós não encontramos respaldo bíblico para coisas do tipo coreografias e danças e outras invencionices presentes no evangelicalismo moderno. Nós, como reformados, defendemos o princípio regulador do culto. O que é esse princípio regulador do culto? Em outras palavras, nós admitimos que o culto só deve ter aquilo que a palavra de Deus diz. Ela que normatiza o nosso culto. Sendo assim, irmãos, nós devemos fugir do espírito de Nadab e Abiú, que realizaram o culto à sua maneira. Quando nós lemos Levíticos 10, 1 e 2, nós encontramos: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre esse incenso o trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Nadab e Abiú seguiram o seu coração, fizeram o culto do seu jeito. Então fuja dessa tolice de que o que importa é o seu coração. Não, o que importa é você fazer do jeito que a Bíblia manda. Então que fujamos desse espírito de Nadab e Abiú, muito presente no contexto evangélico moderno. Desta forma, devemos cultuar a Deus de acordo com as prescrições encontradas na palavra do Senhor. E esse é o propósito de Paulo ao escrever essa carta. Como ele disse: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. O apóstolo Paulo passa a falar da igreja, que é o local de trabalho dos bispos, presbíteros e onde a comunidade se reúne. Então vamos definir a palavra igreja. Nesses versos nós encontraremos 3 definições sobre o que é igreja. O apóstolo Paulo diz que a igreja é a casa de Deus. Isso você encontra no versículo 15. Paulo diz que a igreja é a casa de Deus. E a ideia aqui não é dizer que a igreja é o templo de Deus. Isso Paulo vai falar em outra carta. A ideia de Paulo aqui é mostrar que a igreja é a família de Deus. A palavra grega usada por Paulo aqui, a palavra oikos, ela pode tanto significar uma casa, como a que você tem, ou uma família. E a ideia de Paulo é tratar a respeito da família de Deus, apresentando assim a igreja como alguém que faz parte da família de Deus. Quando nós lemos, por exemplo, em 1 Coríntios 1,16, Paulo faz um uso semelhante dessa palavra. Diz assim: batizei também os da casa de Estefanas, além deste não me lembro se batizei mais alguém. Casa de Estefanas. O que ele batizou? O prédio? Jogou água na casa? Não. O apóstolo Paulo, ele batizou a família de Estefanas. E é exatamente esse uso que Paulo faz nessa carta. Paulo está se referindo aos membros da família de Deus. Estefanas, aqui, que aparece no texto, ele é o cabeça, ele é o líder daquela família. É ele quem conduz, é ele quem guia aquela família, é ele quem determina as regras da família, assim como todo homem que aqui está presente. O apóstolo Paulo, quando diz que nós somos a casa de Deus, ou a família de Deus, Paulo está dizendo que nós temos um líder, que Deus é o nosso líder, Ele é o responsável. E como responsável dessa casa, é Ele quem determina as instruções e o funcionamento dessa casa. A igreja, ela não é a casa da mãe Joana, onde cada um faz o que bem entende. A igreja é a casa de Deus. Deus é o líder dessa casa. E é Ele quem determina como os membros dessa família devem se portar. Há regras estabelecidas. E essas regras nós encontramos na palavra de Deus. Só precisamos respeitar e seguir as normas, as instruções para o bom andamento dessa família da fé. O apóstolo Paulo também diz que a igreja é a igreja do Deus vivo. Aqui nós encontramos a palavra igreja no texto. A igreja do Deus vivo. Nós somos a família de Deus e também somos igreja do Deus vivo. Quero partir do significado da palavra igreja.
É uma palavra popular, nós usamos muito. Vamos na igreja domingo? Você vai na igreja domingo? Que igreja você é? Mas vamos olhar um pouco para a definição da palavra igreja. É interessante essa definição e muito importante para o contexto em que esta carta foi escrita. Porque hoje, no imaginário popular das pessoas, quando você fala em igreja, as pessoas imaginam um prédio. Se você fizer uma busca no Google, igreja, e colocar imagens, vai aparecer um prédio com uma cruz na ponta, no telhado. Esse é o imaginário popular das pessoas, é assim que nós pensamos. E essa palavra se tornou popular dessa forma, e hoje não é errado usar dessa forma. Porém, essa palavra tem um significado muito importante, que vai além de espaço físico, além de um prédio. Esse conceito de igreja, como nós temos hoje, de um prédio, de um salão, esse conceito simplesmente não estava na cabeça de Paulo. Era um conceito estranho naquele tempo. Os cristãos sequer reuniam-se em prédios. Sabe onde é que os cristãos se reuniam? Casas, catacumbas, florestas, pátio do templo, sinagogas. Devido à perseguição. Esse conceito de um prédio, que hoje a gente chama de igreja, esse conceito só aconteceu, só passou a ser usado lá no IV século, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Então essa ideia de prédio, local físico, nem estava na mente de Paulo quando ele disse que nós somos a igreja do Deus vivo. O que é que Paulo estava tentando dizer aos seus leitores? A palavra portuguesa igreja é uma tradução do grego eclesia. E essa palavra pode ser traduzida literalmente por assembleia. A verdadeira igreja é a assembleia do Deus vivo. A palavra eclesia, ela aparece 114 vezes no Novo Testamento. É uma palavra comum dentro do vocabulário grego. E nem sempre é traduzido por igreja no português. Muitas vezes é traduzido simplesmente por assembleia. Essa palavra também ela aparece na versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, quando a palavra kahol é traduzida por assembleia. Essa palavra kahol, no hebraico, quando foi traduzido para o grego, foi traduzido pela palavra eclesia. Então essa é uma palavra comum, que aponta para uma assembleia, um ajuntamento. Então a igreja do Deus vivo é a comunidade, a eclesia do Deus que se reúne, a assembleia do Deus que se reúne para adorá-lo. Mas o apóstolo Paulo dá uma característica dessa assembleia. Esta é a assembleia do Deus vivo. Esta afirmação, ela soa sem muito sentido para os nossos ouvidos nos dias de hoje. Porém, dado o contexto religioso da igreja, da cidade de Éfeso, e o contexto em que a igreja estava inserido, esta informação dada por Paulo foi uma forte declaração de fé. Éfeso era uma cidade extremamente idólatra. Ali, em Éfeso, estava o templo da deusa Diana. A deusa Diana era uma divindade cultuada no mundo greco-romano. O nome Diana é uma designação latina para a divindade conhecida como Artemis. A mesma pessoa. Artemis, grego, Diana, latim. O templo de Diana era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, na época de Paulo. Foi construída no IV século antes de Cristo para a deusa Artemis ou Diana. E por muito tempo, esse templo foi um imponente edifício edificado pelos gregos. Hoje, se você visitar a Grécia, você pode encontrar as ruínas, né? Se você visitar lá o local onde está a cidade, onde era a cidade de Éfeso, você vai encontrar em ruínas. A idolatria de Éfeso trouxe problemas para Paulo. Quando nós lemos Atos 19, nós percebemos que aquela idolatria acentuada naquela região trouxe sérios problemas para o apóstolo Paulo. Em Atos 19, 23 e 26, diz assim: naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Caminho diz respeito aos discípulos. Eles eram os propagadores do caminho, assim que eles eram conhecidos. Um ourives chamado Demétrio,
que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices. Ele reuniu com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. E estão vendo e ouvindo que este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso, e que em quase toda a província da Ásia, diz ele, que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Olha o que estava acontecendo com Paulo. Paulo começa a pregar o evangelho em Éfeso. Logo, aqueles que ganhavam dinheiro com a produção de imagens começam a reclamar: nós vamos perder lucro, vamos perder nosso dinheiro, a nossa fonte de lucro. Mas qual era a mensagem de Paulo em Éfeso? Paulo dizia: esses deuses feitos por mãos não são deuses verdadeiros, são falsos deuses. Veja como Paulo faz uma grande distinção acerca do Deus pregado por ele em comparação à deusa Diana. Diana era uma falsa divindade, fruto da imaginação humana. Já o Deus pregado por Paulo era o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Paulo faz esse contraste. Esta situação preocupou muito esses ourives que lucravam com a confecção de imagens do templo também. O que eles fizeram? Sabe o que eles fizeram? Convocaram uma eclesia. Convocaram uma assembleia. O texto de Atos 19 diz assim: a assembleia estava em confusão. Essa palavra assembleia é a mesma palavra usada acima. Quando Paulo diz que a igreja é a igreja do Deus vivo, a eclesia do Deus vivo, e agora aqueles devotos, adoradores de Diana, convocaram uma assembleia. E esta assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, a maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Tipo o mineiro, né? Dom Covi, não cotou, pronto que eu vou, nem sei o que está acontecendo. Aconteceu ali essa confusão, convocaram a assembleia, e as pessoas: o que está acontecendo? O que é que está pegando? O que eu estou fazendo aqui? Está nem entendendo. Aqui nós encontramos, como eu disse, a mesma palavra do versículo anterior. E assim, a igreja verdadeira é a assembleia do Deus vivo. Já os adoradores de Diana convocaram uma assembleia em prol de um Deus morto, um Deus de pedra. A tradição de Éfeso dizia que a imagem de Diana caiu dos céus, bem naquele lugar. E isso está de acordo com o que nós encontramos lá em Atos, capítulo 19, 35. Diz assim: o escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e de sua imagem que caiu dos céus? Eles acreditavam que essa imagem foi lançada dos céus à terra pelas mãos do deus Júpiter. Eles adoravam um meteorito, provavelmente, que caiu dos céus. Esse é o Deus morto, um Deus de pedra. A deusa Diana, os seus súditos, os seus adoradores, convocaram uma assembleia em prol dessa deusa morta. Já os santos, os salvos, convocam esta assembleia para a adoração ao Deus vivo. Sendo assim, a verdadeira assembleia de Deus é aquela que adora o Deus vivo. Paulo dá mais uma característica dessa igreja. Paulo diz que a igreja é coluna e fundamento da verdade. Nós encontramos aqui a terceira definição. Coluna e fundamento da verdade. O apóstolo Paulo passa a usar a figura de construção civil. Nós podemos não saber muito sobre construção civil. Talvez a Tati saiba um pouquinho mais. Mas todos nós sabemos o básico, que é necessário fundamentos e colunas para a sustentação de um edifício. E Paulo está dizendo que a igreja ela é coluna e fundamento da verdade, o alicerce da verdade. A igreja está ali para sustentar a verdade. Essa figura usada por Paulo nesse texto teve um significado muito importante também para os seus leitores originais.
Como nós vimos antes, lá em Éfeso estava localizado o templo de Diana. Esse templo foi erigido sobre 127 colunas. Colunas e fundamento da verdade, né? Guarde isso. 127 colunas maciças. Cada coluna tendo cerca de 18 metros de altura. Consegue imaginar isso? 18 metros de altura. Algumas colunas eram enfeitadas com pedras preciosas, outras eram cobertas com ouro. Essas colunas eram presentes dados por outros reis, e cada um queria esbanjar suas riquezas, enfeitava com ouro, com pedras preciosas, material extremamente valioso. Essas colunas, as 127 colunas, sustentavam um pesado e esplendoroso teto de mármore. Paulo compara a igreja a um fundamento, um sustentáculo da fé. Assim como um fundamento, ele sustenta a estrutura e as colunas sustentam as paredes e o teto, a igreja deve manter e sustentar a verdade do Evangelho no mundo. Essa é a função da igreja. Essa é a função desta assembleia. Manter e sustentar a verdade do Evangelho no mundo. Principalmente nos tempos em que vivemos. Quando a mídia ataca os princípios do Evangelho. Quando o mundo ataca os princípios do Evangelho, nós, como igreja, devemos manter e sustentar essas verdades, custe o que custar. Mas no versículo 16, Paulo fala que esta igreja, esta eclesia, ela é portadora de um grande mistério. Paulo diz, não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. O que é este grande mistério que produz piedade? O que é esse mistério? A palavra mistério, eu já tratei dela no sermão passado. Essa é uma palavra muito usada por Paulo. Mistérios na Bíblia são verdades que outrora estavam ocultas, mas que nos dias dos apóstolos e profetas do Novo Testamento foram descortinados, foram revelados, foram expostos. Verdades que na antiga aliança estavam por detrás de uma cortina, você conseguia ver a sua sombra. Mas no Novo Testamento, através dos apóstolos e profetas, essa verdade foi descortinada. O véu se abriu. E esses mistérios sempre apontam para o Evangelho. Sempre apontam para o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que lá na antiga aliança, nós já encontramos uma promessa acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Gênesis 3,15. Porém, há muitos mistérios em torno dele. Qual é o seu nome? Qual a sua linhagem? À medida em que o Antigo Testamento vai se desenrolando, luz é dada acerca desse descendente da mulher. Porém, nós não sabemos sequer o seu nome. À medida que o Antigo Testamento vai se desenrolando, nós vamos descobrindo que ele seria descendente de Abraão, da tribo de Judá. Sabíamos até que ele nasceria em Belém, nasceria de uma virgem. Nós descobrimos através do profeta Isaías que ele seria um servo que sofreria muito. Mas ainda é misterioso, quem é? Quando nós chegamos lá no último livro do Antigo Testamento, nós encontramos uma profecia acerca de João Batista, dizendo que antes que Cristo viesse, ele, o João Batista, que era chamado de Elias, viria, prepararia o caminho para o Senhor. Porém, ainda é um mistério. Até que um dia, uma estrela brilha nos céus, e esse mistério começa a ser revelado. O Evangelho começa a ser descortinado. Nós temos o Evangelho na antiga aliança, e ele era suficiente para salvar as pessoas naquele tempo. Porém, nós temos a revelação completa desse mistério na nova aliança. Portanto, não existe mistério mais hoje. Esse mistério já foi revelado através dos apóstolos e profetas da nova aliança. Quando nós olhamos para Efésios 3, do 3 ao 7, Paulo diz assim: isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação,
como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que mediante o Evangelho. Mistério é o Evangelho. Então, mediante esse Evangelho, os gentios passaram a ser co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo, co-participantes das promessas de Cristo. O Evangelho. Em Colossenses 1:26, Paulo fala do mistério também. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. Que mistério é esse? Ele responde que é Cristo em vocês a esperança da glória. Para Paulo, para o Novo Testamento, mistério é o Evangelho revelado. É o Senhor Jesus Cristo apresentado. É a cortina aberta. Só que o apóstolo Paulo diz que esse mistério é grande. Grande é o mistério. Paulo adjetiva esse mistério chamando-o de mistério grande. Se você entendeu que mistério é o Evangelho ao Senhor Jesus Cristo, Paulo está exaltando a grandeza do Deus da igreja, o Deus vivo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, irmãos, eu quero levá-los a refletir sobre o contexto histórico envolvendo a idolatria dos Éfesos, ou dos Efésios. Atos 19, 32 ao 35, diz assim: a assembleia estava em confusão, a eclesia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, a maior parte do povo nem sabia por que estavam ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto. Quando os judeus o empurraram para a frente, ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer a sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: grande é Artêmis dos Efésios! Grande é Artêmis dos Efésios! Esta assembleia da deusa morta Diana ficou por 2 horas gritando: grande é Artêmis dos Efésios! Ó, a Diana. Aí o escrivão da cidade acalmou a multidão depois de 2 horas de gritaria e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Artêmis e de sua imagem que caiu dos céus? Os moradores de Éfeso adoravam uma deusa que eles chamavam de grande, a grande deusa dos Efésios, grande Artêmis dos Efésios. Por 2 horas eles ficaram gritando. Irmãos, que paralelo lindo. Olha o que o apóstolo Paulo está fazendo. Por um lado, ele apresenta a assembleia da deusa morta, que se reúne para gritar a essa deusa Diana, dizendo que ela é grande. E do outro lado, o apóstolo Paulo reúne a assembleia do Deus vivo para exaltar a grandeza do Deus encarnado, Jesus Cristo, nosso Senhor. A grandeza desse evangelho produz piedade. Já a grandeza da deusa Diana produzia lucros. O evangelho produz uma vida piedosa, porque o evangelho nos apresenta o padrão, o Senhor Jesus Cristo. Já a deusa Diana era apenas fonte de lucros. Paulo fala desse grande mistério revelado. Que mistério é esse? No final do versículo 16, nós encontramos esse grande mistério. Paulo diz: Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. O Evangelho. O grande mistério revelado é o Evangelho. Ele fala da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que foi necessário o Senhor Jesus Cristo encarnar? Tornar-se um homem como eu e você? Temos que voltar lá para Gênesis 3,15. Ou um pouquinho antes disso.
Deus havia criado o homem e a mulher perfeitos, sem pecado, e esses tinham comunhão com o seu Criador. Mas Deus havia dado uma regra, uma lei, em que eles deveriam obedecer. Eles não podiam comer de um fruto proibido, e nós bem sabemos o que aconteceu. Nossos pais comeram esse fruto. E com isso, toda a raça humana foi arrastada. A condenação, a culpa de Adão passou a toda a raça humana. De forma que todos aqueles que nascem descendentes de Adão, nascem condenados ao inferno. Nós temos em Adão a nossa representação. Nós nascemos condenados em Adão. A culpa de Adão passa a toda a raça humana. Todos, sem exceção. Quando Deus aparece naquele jardim, depois de Adão e Eva ter cometido aquele grande e terrível pecado, Deus faz uma maravilhosa promessa. Deus fala, depois de reunir a Eva, Adão e a serpente, depois de dizer que as consequências do pecado de Adão sobre ele, também sobre a mulher, Deus se dirige à serpente e diz, olha, do descendente, eu vou pôr inimizade entre a serpente e a mulher, mas lá na frente vai vir um descendente, esse descendente vai esmagar a cabeça da serpente. E assim, então, aquele casal no jardim passaram a ter esperança. Há uma promessa. Um descendente um dia vai vir, vai resolver o nosso problema. E assim, então, aquele povo na antiga aliança passaram a olhar para o futuro, na expectativa de que esse descendente chegasse à terra. Muito tempo se passou. Esse descendente não veio. O aguardado descendente não chegou. Mas Deus, através dos seus profetas do Antigo Testamento, foi trazendo luz e esperança através desse descendente que um dia viria. Que depois ficou conhecido como o Messias, como o Rei prometido. E então chega no Novo Testamento, vindo à plenitude dos tempos, ele se faz como nós. Ele se faz um homem, carne e osso como eu e você. Nós chamamos na teologia de a humilhação do nosso Redentor, porque ele se tornou como você. Ele se humilhou porque ele se tornou como eu. Homem frágil. Aquele que criou os céus e a terra, que governa todas as coisas, passou a sentir sono, fome e sede, como eu e você. A única diferença dele para nós é que ele não era pecador. Mas por que o verbo, esse mistério, tinha que ser manifestado em corpo? Sabe por quê? Porque ele teria que substituir seres humanos. É dito por um dos pais da igreja que aquilo que não é assumido pelo verbo, o que não é assumido pelo verbo não pode ser redimido pelo verbo. Ele tinha que assumir aquilo que somos para reverter essa situação. Adão era o nosso representante. E agora Cristo passa a ser o nosso representante. E para nos representar, ele tem que ser exatamente como eu e você. Porque foram seres humanos que pecaram. Ele tinha que ser como nós. Então ele assume a nossa forma, o nosso corpo, se humilha, enfrenta uma vida terrível aqui nesta terra de perseguição, de sofrimento, passa por uma morte terrível, a morte de cruz, porque ele tinha que te substituir. Ele tinha que ser como você é. Ele tinha que ser como você é. Então Cristo naquela cruz, ele recebe todo o preço do nosso pecado. Naquela cruz, o Senhor Jesus Cristo, ele nos substitui e ele recebe sobre si toda a ira de Deus Pai, que era para cair em nós.
que era para ser derramado em nós. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Que cálice é esse? Será que esse cálice era os judeus, os romanos que iam flagelá-lo, açoitá-lo, à cruz? Será que era esse cálice que o Senhor Jesus estava contemplando? Certo que não. Mais tarde, o apóstolo Pedro diz a tradição que quando foi crucificado, ele pediu para virar de cabeça para baixo sua cruz, aumentando ainda mais o seu sofrimento. Será que Pedro é mais corajoso que Jesus? É certo que não. Lá em Jeremias nós encontramos essa expressão, cálice sendo derramado, e cálice lá em Jeremias é a ira de Deus. Era isso que Cristo estava contemplando naquele jardim, quando suou gotas de sangue. Ele sabia que a ira de Deus seria derramada sobre si, por causa dos nossos pecados. E ele não desistiu, ele levantou e foi para aquela cruz. Então ele tinha que se tornar como eu e você, para nos substituir. Naquela cruz, ele, o perfeito Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Deus grande, foi tratado como se tivesse cometido todos os pecados. Todos os pecados. Para que eu e você, que cometemos todos os pecados, pudéssemos hoje ser tratados como se não tivéssemos cometido nenhum pecado. Por isso nós podemos adorar a Deus com a consciência limpa, tranquila, porque nós temos os nossos pecados perdoados. Cristo naquela cruz nos representou, recebendo assim a pena, a condenação, o juízo, a ira de Deus que deveria cair sobre nós. Todos os homens nascem condenados em Adão. Por isso, João 3,36 diz: quem crê no Filho tem a vida. Mas quem rejeita o Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. O texto não diz assim: quem crê no Filho tem a vida, e quem rejeita o Filho passa a ser condenado. Não, já está debaixo da condenação, nada muda. Nada muda para aqueles que rejeitam a Cristo, não muda absolutamente nada, continua debaixo da ira. Só há mudança quando há fé em Cristo Jesus. Quando há reconhecimento de que aquele sacrifício vicário na cruz do Calvário foi em seu favor, e que você por si só não tem condições de se salvar, e que você precisa dele. Então você se prostra diante dele, reconhece toda a sua pecaminosidade, confessando assim os seus pecados, e aí você recebe o perdão dos seus pecados. Grande é o mistério revelado por Paulo aqui. Deus foi manifestado em corpo. Para quê? Para te salvar, para reverter a nossa condição, para ser o nosso representante. A raça humana, ela já nasce debaixo da representação de Adão. E agora, nós temos uma possibilidade de ter um outro representante que não Adão. Cristo Jesus. É fato que a ira de Deus, ela se manifesta em dois lugares. A ira de Deus, ela se manifesta na cruz, ou ela se manifestará lá no porvir. Quando a ira de Deus será derramada sobre todos aqueles que não creram no seu Filho, sobre todos aqueles que rejeitaram o seu Filho. Para aqueles que creem em Cristo, a ira de Deus foi derramada na cruz, não em nós. Para aqueles que rejeitam a Cristo e não tem nele a sua representação, terão um dia a ira de Deus que será derramada sobre as suas vidas. Esse mistério diz que Cristo Jesus foi justificado no Espírito. Nós bem sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu, foi sepultado, e ao terceiro dia, pelo poder do Espírito Santo, ele foi ressuscitado. Você pode ir no templo de Buda, ou no túmulo de Buda, Maomé, você vai encontrar jaz aqui. E alguma frase de efeito. Mas quando você vai no túmulo em Jerusalém, você encontra uma placa: ele não está aqui, ressuscitou. O Espírito Santo, então, ele prova que esse que foi morto como um condenado, ele de fato era justo ao ressuscitá-lo poderosamente. Então o Espírito Santo dá esse testemunho de que esse que fez carne foi manifestado em corpo, morreu como um condenado, como um criminoso,
como um pecador. Na verdade, Ele é justo. Ele é o justo Deus. Esse Senhor Jesus Cristo foi visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Termina com a exaltação do nosso Senhor. A cruz foi um estágio de humilhação para o nosso Senhor, foi, mas o próprio Deus o exaltou. E lhe deu o nome que é acima de todo nome, para que diante desse nome todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele foi crido no mundo. Eu posso olhar vocês todos aqui, cada um veio de uma parte. Temos até quem veio dos Estados Unidos. Nós cremos nesse Cristo. Ele salvou pessoas espalhadas pelo mundo. E Ele foi recebido em glória. Ele foi glorificado. Ele está lá à destra do nosso Pai, como nosso advogado. Grande é o mistério do Evangelho. Grande é o mistério do Evangelho. Uma igreja não pode existir sem essas verdades. Uma igreja não pode abandonar o Evangelho. O Evangelho é aquilo que é essencial para a vida de uma igreja. Todas as nossas ações, todas as nossas atitudes devem ser baseadas tendo o Evangelho como uma lente. A nossa estadia aqui, nesta terra, deve ser vista à luz do Evangelho. O que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que nós estamos fazendo aqui nesse Japão, nessa terra? Se só estamos aqui para ganhar dinheiro, é preciso você ajustar as suas lentes. Você faz parte da Assembleia do Deus vivo. Deus te salvou para um propósito específico e te colocou num corpo, numa igreja local, para um propósito específico. Você que faz parte dessa igreja, você está aqui não por acaso. Você foi colocado por Deus aqui nessa membresia, para você servir um ao outro. Amar um ao outro como Cristo, através do Evangelho, te amou. Se doar, cuidar, se preocupar. O cristianismo moderno é um cristianismo egocêntrico, que só olha para o seu próprio umbigo. Mas o cristianismo bíblico é um cristianismo que faz você olhar para o próximo. Faz você reconhecer que você não era nada e continua não sendo nada. E que tudo que você faz é por pura graça e misericórdia do Senhor. E assim, fica ali impossível olhar para o seu lado e menosprezar um irmão. E menosprezar a necessidade de um irmão. Porque você sabe que esse irmão ou irmã também faz parte dessa Assembleia do Deus vivo. E que ambos só chegaram aqui porque o grande mistério foi revelado. A saber, o Evangelho, o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude, como comunidade, a nos mantermos fiéis a esse grande mistério, o Evangelho. Como eu disse lá na introdução, os pastores anunciam o Evangelho, os diáconos facilitam o anúncio do Evangelho, e nós, como comunidade, todos nós, temos o dever de zelar pelo Evangelho, zelar pelo Evangelho, zelar pela manutenção do Evangelho aqui nesta comunidade. Um dia que um falso mestre se levantar aqui, todos em uma só voz deverão gritar anátema, maldito seja. Maldito seja. O apóstolo Paulo entrega na mão da igreja da Galácia essa responsabilidade. Quando falsos mestres se intrometeram naquela igreja, Paulo não se direciona somente aos líderes da igreja, mas a toda a igreja. Vocês deveriam ter considerado ele como anátema. E aí ele diz, se eu, o apóstolo, ou qualquer um outro, anunciar um evangelho além deste que eu tenho pregado, que seja anátema. O mesmo vale aqui. Se eu,
ou qualquer um outro, anunciar um outro evangelho, além do que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, que seja anátema. Que o Senhor nos dê força, nos ajude a olharmos a vida da igreja, a sua vida no lar, a sua vida no trabalho, através das lentes do evangelho. Curva sua cabeça. Santo Deus, nós te agradecemos por esse grande mistério. Reconhecemos que se não fosse esta revelação, nós estaríamos tateando no escuro e teríamos ainda Adão como nosso representante. E assim, só nos sobraria a condenação eterna. Mas um dia, esta promessa, esse mistério foi revelado diante dos santos apóstolos e profetas na nova aliança. E hoje, nós temos esta revelação completa em nossas mãos. Em nossas mãos. Pai, eu quero te agradecer, porque se não fosse a tua palavra, que desperta-nos, que nos imputa fé, como está escrito, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que de alguma forma chegou até nós e nos levou até ti. Pai, eu quero pedir por nós aqui desta comunidade. Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis à tua palavra, ao Evangelho, a zelar pela manutenção do Evangelho nesta comunidade. Pai, nós precisamos do teu Evangelho o tempo todo. Nos ajude, Senhor, enquanto comunidade. Pai, eu quero também, nesse momento, te agradecer por este culto. Pai, se não fosse esse mistério revelado, se não fosse o Senhor Jesus Cristo morrendo naquela cruz, o nosso culto seria em vão. A nossa adoração não passaria desse teto. Mas, Pai, hoje nós fomos ouvidos. O Senhor atentou às nossas orações. O Senhor recebeu a nossa adoração. Porque Cristo Jesus possibilitou isso. Por causa de Cristo Jesus naquela cruz, que nos uniu ao Pai. Por causa disso, toda a nossa adoração foi recebida. Mesmo nós sendo imperfeitos, falhos, pecadores. Obrigado, Pai, porque o Senhor viu Jesus em nós, não Adão. Queremos agradecer ao Senhor por este culto. Agradecer ao Senhor por esse privilégio que o Senhor nos concedeu nesta manhã, de ouvir a palavra, cantar louvores, orar. Pai, muito obrigado por esse privilégio. Nós encerramos este culto no nome santo de Jesus. Amém.